Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. E agora eu irei postar um vídeo muito interessante. Essa ideia, a ideia desse vídeo foi produzida ontem mesmo. E eu acho muito importante até transmitir para vocês como esse vídeo foi, como essa ideia desse vídeo foi dada. Por quê? Porque algumas semanas atrás eu tive a necessidade de estudar sobre por que os ricos prosperam. E alguns anos atrás, eu também tive a oportunidade, graças a Deus, de comprar este livro, que é muito bom. Pode estar parecendo meio estranho para vocês, né, na tela de vocês, mas o nome do livro é Por que os ímpios prosperam? Um estudo no Salmo 73, produzido pelo Martin Lloyd-Jones. E quem me conhece sabe que eu gosto demais dos escritos de Martin Lloyd-Jones, graças a Deus. Inclusive, ele é considerado pelo John Piper, teólogo reformado, como o maior pregador que se passou durante o século XX na Terra, né? E graças a Deus, os sermões deles são ótimos, são maravilhosos. Ele tem obras incríveis, colossais em relação aos estudos das Escrituras, pregações expositivas. A, a forma dele escrever das suas pregações são incríveis também, são maravilhosas. Ele tem exposições magistrais em Efésios, em Romanos, sobre o Sermão do Monte. Tem o Puritanos, Origens e Sucessores, são livraços maravilhosos que já cheguei a lê-los e é muito bom mesmo. Inclusive, chegando à história que eu quero lhes contar hoje, é a respeito de um capítulo em questão que eu estive com muita vontade de ler. Como eu disse, algumas semanas eu comecei a leitura do livro, que inclusive tem uma capa maravilhosa, impressionante essa capa, eu gosto, talvez seja a capa favorita de todos os livros que eu tenho. A editora Pés tem se superado muito com as capas dos seus livros. A edição antiga do Paixão pela Pureza, a edição nova de Como Eram os Puritanos, até mesmo a edição antiga e até a nova do Puritanos Origens e Sucessores são capas maravilhosas. Inclusive, eu tive até a oportunidade de evangelizar alguém quando vi essa capa, porque ela ficou logo perguntando: nossa, que capa bonita, né? Que capa legal. E eu tive a oportunidade de contar um pouco sobre o conteúdo que eu havia lido do livro. Então, logo no prefácio, Lloyd-Jones ele destaca o capítulo 8, que diz justamente, ele faz uma reflexão sobre a palavra todavia. Mas não é simplesmente contar-lhes o capítulo 8 que eu quero fazer. Porque talvez no vídeo antigo, no vídeo novo, para falar a verdade, no futuro eu possa contar o capítulo 8. Mas é justamente em relação a uma história que ele conta, que é a história mais famosa de todo o ministério de Lloyd-Jones. E sem querer, pela providência soberana de Deus, eu pude ler essa história. E é essa história que eu venho contar para vocês. É a história justamente do seguinte: eu irei ler as páginas que o Lloyd-Jones conta essa história pra gente e irei fazendo um breve comentário sobre isso, tá bom? Além disso, essa história ela está tanto presente no Teologia, o canal do meu irmão Bruno, que é um canal maravilhoso, é uma bênção muito grande. Está presente em alguns escritos como o do Franklin Ferreira e dentre outras pessoas que apresentam a biografia de Lloyd-Jones. Mas agora o próprio Lloyd-Jones conta pra gente. E que história é essa? É a história de um homem que estava prestes a pular de uma ponte. E antes dele pular essa ponte, ele viu que no Big Ben de Londres estava dando o horário que teria uma pregação do Dr. Martin Lloyd-Jones na capela de Westminster. E quando ele viu que ia ter essa pregação, ele decidiu ouvir a pregação primeiro, foi um grande avivamento ali na Inglaterra. As pessoas se moviam, jovens, adultos, crianças, todos para a capela de Westminster, em uma época muito difícil, entre guerras mundiais, mas eles iam ouvir a pregação. Por quê? Porque Lloyd-Jones pregava expositivamente com o poder do Espírito Santo
explicava o texto, explicava as escrituras, a palavra de Deus de forma maravilhosa. E a relevância da palavra de Deus para Lloyd Jones era a sua fidelidade e clareza de exposição. Ele era fiel à palavra de Deus. E a palavra de Deus não precisa realmente de mais nada, nenhum acréscimo, nenhuma questão moderna para que a palavra de Deus tenha relevância. Ela só precisa ser entregue com clareza e fidelidade. E esse era um dos segredos do poder da pregação de Lloyd Jones. Então, esse homem que iria se jogar de uma ponte, ele ouviu a pregação de Lloyd Jones e desistiu dessa ideia. E aqui, nesse texto, nós vamos saber completamente como foi essa história, tá bom? Eu vou ler para vocês rapidamente. Está na página 105 e 106 deste livraço que vale a pena comprar porque é maravilhoso. Vamos lá. Diz o seguinte: permito expressar isto claramente, dando-lhes uma ilustração. Lembro-me de um homem que eu e outros estávamos inteiramente certos de que era cristão. Mas chegou a ocasião em que tivemos que ver aquele homem fazer coisas terríveis. Ele fora liberto de uma vida de embriaguez e imoralidade. Foi convertido e se tornou excelente cristão. Cresceu espiritualmente de maneira espantosa. Mas, subsequentemente, aquele homem fez algumas coisas terríveis. De novo, se tornou culpado de adultério. Pior do que isso, assaltou a própria esposa e, em suma, passou a comportar-se de maneira mais desprezível ainda. Muita gente começou a dizer que aquele homem nunca tinha sido um cristão verdadeiro. Mas, a despeito disso tudo, eu disse: este homem ainda é cristão. Isto é apenas uma apostasia momentânea. Ele não vai acabar sua vida desse jeito. Ele foi de mal a pior, e o povo disse: agora o Senhor vai admitir que este homem não é cristão? Eu disse: este homem é cristão. Ele está vivendo no inferno no momento, mas voltará a Jesus Cristo. E graças a Deus voltou. E uma vez mais está firme e se regozija na fé. Caiu, mas não ficou prostrado para sempre. Continuando a nossa história, na página 107, ele diz o seguinte: deixe-me retornar ao cristão que caiu em adultério e enganou e roubou sua própria esposa. Eis o restante de sua história. Ele abandonou o lar, veio para Londres e ficou vivendo no adultério. Seu dinheiro chegou ao fim. Ficou em tal estado de envelhecimento e miséria que resolveu cometer o que iria fazer pulando de uma ponte. Rebaixou-se ao ponto de nivelar-se a uma escória humana. Como diz a história do filho pródigo, ele queria tomar parte da comida dos porcos. Ele queria fazer o que é mais impensável na questão de comer, e esse homem ele queria fazer o que é mais impensável na questão de viver, ou seja, pular de uma ponte. Rebaixou-se ao ponto de nivelar-se a escória humana. Finalmente, um domingo à noite, quando caminhava para o dique, determinado a atirar-se no Tâmisa e acabar com tudo, de repente lhe ocorreu na mente: vir a este edifício. Veio e sentou-se na galeria, enquanto eu conduzia o povo em oração. Eu não sabia que ele estava lá, mas disse algo sobre o amor de Deus pelos aqueles que se afastam, os apóstatas. Eu disse aquilo de súbito, sem predeterminação, sem saber de nada, e o que eu disse, apesar de ser apenas uma frase estranha, foi uma flecha de luz vinda de Deus àquela pobre alma. Foi uma flecha de esperança ao seu coração. Ele voltou para Deus, e tudo está bem com ele. Eis a graça restauradora de Deus, que é capaz de convencer e mudar aquele que está convencido a fazer o pior. Lá estava ele, andando pelas ruas, quando de repente sentiu o desejo de entrar no santuário. Por quê? Porque Deus o mandou entrar. Deus pôs o pensamento na mente dele e ele entrou. Deus também pôs na minha mente a coisa que eu disse e ele a proferiu em minha oração. Não fui responsável. Eu estava completamente inconsciente daquilo. Essa é a maneira como Deus age. Refletindo sobre o Salmo 73, nesse incrível livro, Lloyd Jones nos conta essa história. Eu espero que, sabendo um pouco mais sobre essa história tão famosa da pregação de Lloyd Jones, você tenha
você conheça também a Deus, você esteja estimulado a ler os livros do Lloyd Jones, e não só conheça a Deus, esteja estimulado a ler os livros dele, mas seja transformado por essas verdades. Transformados, realmente transformados. Porque os salmistas, no Salmo 73, como diz Lloyd Jones, ele estava numa situação terrível, de profundeza, de amargura, tristeza, desânimo, de forma terrível, ao ponto de se destruir a si mesmo. Mas, como diz o Salmo 73, Deus o segurou pela mão e o restaurou. Isso é maravilhoso, pessoal. É maravilhoso. Em nossos tempos, mais do que nunca, temos necessidade de muitos receberem esta restauração do Senhor. Portanto, que você possa buscar sem cessar essa esperança. Espero que você seja abençoado e oro por isso. Deus e Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.